Bom, gente, com as medidas restritivas impostas pela pandemia, o município teve sensível queda na arrecadação de impostos no último mês aí. O prefeito até falou na live, né, que o município depende da economia. Se a economia não gira, as pessoas não pagam impostos e sem impostos a prefeitura também não consegue prestar o seu principal papel, que é o serviço social, o atendimento aos que mais precisam. E sobre isso a gente vai conversar com o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, que está no Skype aqui. Secretário, tudo bem? Me ouve? Tudo bem, ouço. Legal. Ô secretário, fala para a gente como é que está a questão dos impostos, né? Matérias e reportagens na imprensa nos últimos dias, o senhor falando de queda na arrecadação. Qual que é a situação do caixa da prefeitura do município hoje? Bom, nos primeiros 4 meses desse ano, nós tivemos 38 milhões e meio de quebra na arrecadação. Isso de janeiro a abril. Eu tinha uma expectativa de 415 milhões e recebemos 377 milhões. Isso eu estou arredondando os números. E agora, no mês de maio, tem uma expectativa, de 74 milhões e meio, e até agora recebemos 17 milhões. Portanto, eu tenho ainda um rombo de 57 milhões para conseguir arrecadar até o final desse mês. E esse recurso é IPTU e ISS, basicamente, secretário? Tudo. IPTU, ISS, ICMS, IPVA, tudo houve queda, né? Tudo houve queda. Essa redução na economia provocou uma quebra na arrecadação e está complicado, a situação é difícil, mas nós estamos tentando fazer de tudo para não perder o controle disso e trabalhando muito aqui, né? Trabalhando muito. Ô secretário, dá para falar em algum setor mais atingido, que vai sentir mais? Porque, claro, os senhores não vão deixar a saúde descoberta, por exemplo. Da onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro vem do conjunto das outras secretarias, né? Deixa eu tirar uma das máscaras aqui, senão me atrapalha. Estamos fazendo o seguinte, aquilo que não é tão importante hoje, certo, para as outras secretarias, nós estamos postergando para que esse recurso seja para a saúde, entendeu? Certo. E esse dinheiro que o governo federal vive prometendo, acho que 40, 50 milhões, se eu não me engano, esse dinheiro já veio, vai vir, o senhor tem alguma informação? Não veio nada ainda, nós aguardamos que isso venha. O prefeito precisava sancionar, o presidente, eu não sei se ele já sancionou, né? Se houve algum veto, alguma coisa, mas até agora não recebemos nem um centavo disso. Nada, zero? Desse emergencial, zero? Desse valor de 50 e poucos bilhões, não veio nada. Mas isso é só conversa vamos dizer, de bastidor ou alguém oficializou isso que vai vir? Não, isso daí ele já passou na Câmara, passou no Senado, né? Foi para o presidente sancionar. Eu acho que ele deve assinar isso. Aí ele assinando, o recurso vai vir, mas não sabemos de que forma, em quantas parcelas, nós não sabemos, né? Certo. Secretário, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Ontem o presidente falou aí que está faltando dinheiro, né, principalmente para esse auxílio emergencial das pessoas mais vulneráveis, e ele falou em imprimir dinheiro. O que significa isso? Qual a consequência disso? Não é bem, vamos dizer, imprimir dinheiro. O que eu, como economista, vejo é o seguinte: não existe uma forma de resolver o problema da camada mais simples da população e das empresas também, né? Nós temos um bom recurso em caixa no Brasil, certo? Que são as nossas reservas internacionais. Isso daí poderia ser lastrear qualquer tipo de operação. O que o governo, eu acho que teria que fazer seria emitir títulos do governo de longo prazo, né? Os bancos adquirirem isso, ou o próprio Banco Central adquirir esse título do governo, os títulos do governo, aí sim o governo injeta um dinheiro novo na economia. É isso que ele tem que fazer.
Nós não temos que nos preocupar agora com a inflação. A inflação está muito baixa. Nós vamos ficar bem abaixo do limite mínimo. Porque não há consumo. Não tem Não há demanda, consumo, né? não há demanda, não há a lei da oferta e da procura funcionando. Né? Está todo mundo querendo voltar a trabalhar, tudo. Eu acho até que é uma coisa que eles vão ter, que os empresários vão ter que fazer, é verificar qual é a demanda reprimida que nós temos na economia hoje. Certo? Qual é a demanda reprimida? Compensa abrir? Compensa deixar fechado um estabelecimento? Qual é o custo disso? São coisas que cada um vai ter que estudar, fazer a sua parte, né? Agora, a taxa de juros Selic está muito baixa, não é atrativo para, sabe, para que os bancos comprem títulos do governo, para que venha dinheiro de fora, porque aqueles que têm recursos continuam investindo. Quem não está tendo dinheiro é a camada mais simples da população e é essa que tem que ser assistida. E quem é que assiste, né, a população numa hora dessa? É o governo. É o governo que arrecada. É ele que arrecada. O povo não consegue fazer dinheiro. Então o governo tem que bancar isso. Isso é uma coisa que o governo federal tem que bancar. Certo? Eles vão ter que emitir moeda. E emitir moeda é fabricar dinheiro. Mas de uma forma que seja controlada. Né? Falar em termos de inflação num momento como esse é, para mim, uma imbecilidade. Certo? Eu estou assim, falando como economista, não é o secretário Ângelo que está falando, é o economista. Pensar em inflação num momento desse é imbecilidade, que não vai cumprir metas de governo. Ora bolas, o que se dane a meta de governo federal? Libera o dinheiro para a população, é isso que tem que fazer. A população está desassistida. Eu passei outro dia na Caixa Econômica Federal, uma agência só funcionando, a fila descia Bernardino, virava a rua, a outra lá, que eu não me recordo o nome dela, e subia na General. Pessoas uma ao lado da outra. Isso é um desrespeito. É um desrespeito, sabe? Eu acho que o governo tem que se preocupar com isso. Nós estamos vivendo uma guerra com um inimigo que nós não vemos. Ele é declarado, mas nós não o vemos. Era melhor que fosse uma guerra, né, convencional, porque você enxerga com quem você está lutando. Agora, deixar a camada mais simples da população desassistida, jamais. Isso não pode. Isso não pode. Tem que haver união entre as esferas de governo, falarmos a mesma língua, a mesma linguagem. O que nós temos que fazer para resolver esse problema? Certo? Não tem que se preocupar com mais nada, é resolver a situação, é emitir moeda, é colocar o dinheiro na mão daqueles que estão sem trabalho. Nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo ontem que só nesse período de pandemia 36 milhões de pessoas perderam seus empregos. Só que é um país rico, que paga, que banca o seu cidadão, em qualquer lugar do mundo. Agora aqui, certo, a gente não consegue falar o mesmo idioma, falar a mesma língua. Como que nós vamos resolver a situação dos pobres? Certo, é uma preocupação muito grande que eu tenho como ser humano. Certo, é uma preocupação que me deixa sem dormir. Eu tenho hora, tem noite que é 3 horas da manhã, eu estou acordado. Como resolver essa equação? Que a conta não fecha, certo? Todo mundo está querendo abrir a economia, certo? Aí eu pergunto, abrir para quem? Quem vai ser o consumidor? Para ter consumidor tem que ter renda, para ter que ter renda tem que ter trabalho, para ter trabalho tem que ter economia funcionando. Você entendeu, Alexandre? Sim. Aliás, o senhor falou essa questão aí do dinheiro nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo que mora em Nova York, ele não está desempregado, ganha bem. Mesmo assim, ele foi surpreendido com acho que $1.200 na conta dele, sem ele pedir, sem fazer nada, o pessoal distribuindo renda lá. E realmente... Para aumentar o consumo. Sim. Para aumentar o consumo, não deixar a economia parar. No Japão, a mesma coisa, há um tempo atrás, porque no Japão não tem a previdência social, a aposentadoria. Então, o que acontece? O povo não gasta, eles guardam em poupança, é a maior poupança pessoal do mundo é a do Japão. O que o governo fez? Liberou não sei quantos $1.000 para cada cidadão gastar o dinheiro. Sabe o que eles fizeram? Colocaram na poupança.
Então, aqui nós estamos, gente, eu fico pensando a 100, hoje o dólar ao preço que está, $100 por mês, R$ 600, $100, é muito pouco, certo? Ajuda uma família? Ajuda, mas como resolver isso de uma forma que seja mais constante nesse período que nós estamos passando? A economia vai se recuperar. Para mim, no último trimestre desse ano, quando esse problema passar, quando essa epidemia diminuir e a gente poder retomar a economia vai crescer no terceiro trimestre, mas vai crescer sobre uma base extremamente baixa, negativa, né? Negativa. A gente vem vindo carregando um problema econômico há muito tempo, que aí tem a questão política que interfere na questão econômica, a insegurança das pessoas. Então, nós temos que ter agilidade. Nesse momento, nós temos que ser ágeis, nós não temos que ser burocráticos, como o seu amigo lá que foi surpreendido com $1.200 na sua conta, sem ele esperar. Era isso que o nosso povo queria. Nós somos um país pobre porque nós queremos, decidimos ser um país pobre, miserável, onde as pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, a saúde de qualidade, certo? Grande parte da população não tem acesso à água, a esgoto, a respeito. Aqui não, em Rio Preto nós vivemos num paraíso. Temos esgoto tratado, água tratada, educação é boa, alimentação das nossas crianças. Por que isso não pode ser feito no Brasil inteiro? Ser replicado as coisas boas. Eu vejo um egoísmo muito grande das pessoas. Eu estou aproveitando agora, Alexandre, para botar para fora o que eu estou sentindo, entendeu? Não, maravilha. O espaço é para isso mesmo, secretário. Fica à vontade. Estou colocando para fora o ser humano Ângelo Bevilacqua. Não é o secretário da Fazenda. É o ser humano Ângelo, o economista, o humanista. Eu sempre trabalhei com números. Eu tenho ódio quando eu vejo as pessoas tratarem as mortes provocadas por essa epidemia como números. Eu não vejo números, eu vejo seres humanos. Eu vejo famílias destruídas, certo? Essa é a minha preocupação. Famílias destruídas. É perda de pai, de avós, de tios, de filhos. Como resolver isso sem burocracia? Aqui na Fazenda nós estamos adotando uma forma que o contribuinte da sua casa resolva tudo com a nossa secretaria. E vamos replicar isso para toda a prefeitura, toda a nossa experiência nisso. Certo? Tem que ter respeito ao ser humano. E temos que entender o próximo, certo? Muito próximo. Somos todos uma família só. Essa epidemia veio para mostrar que aquilo que a gente valorizou até poucos dias atrás não vale nada. O que vale é o ser humano, o que vale, certo, é o respeito que nós temos ao outro, ao próximo, porque nós somos todos, né, teoricamente imortais. Então, eu não quero ter responsabilidade sobre a morte de ninguém. O que eu gostaria muito é que as pessoas entendessem que estamos lutando todos contra um inimigo comum, que nós não vemos. Eu tenho medo do vírus? Tenho. Não porque eu tenha medo da morte, porque eu sou espírita reencarnacionista. Eu não tenho medo da morte. Eu respeito esse vírus. Eu tenho muito respeito por ele. E espero que ele também me respeite. Por favor. É isso aí. E vou dar uma dica para o senhor, então, não entre em rede social não, senão aí o senhor perde de vez a fé na humanidade, viu? Porque a gente lê cada coisa ali, cada barbaridade que é o que o senhor falou. Eu não tenho Facebook, eu não tenho nada. Só a única coisa que eu tenho é o WhatsApp. E eu tinha o WhatsApp para falar com os meus parentes da Europa, da Itália, com os meus filhos, com meus netos, só. Aí foi aumentando. Hoje eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp que eu tenho visto verdadeiras imbecilidades de pessoas que eu achava serem inteligentes e cultas. Mas eu vejo que não adianta você ser inteligente e culto só se você não tiver dentro de você a capacidade
de você amar o próximo, certo? De você entender o próximo, de você respeitar o próximo. Outro dia no supermercado, um senhor sem máscara. Eu olhei para ele e falei, cadê a sua máscara? Ele perto de mim, eu pedi para ele se afastar. Cadê a sua máscara? Não, mas eu não tenho nada. Eu falei, o senhor sabe se eu tenho? Olha que coisa. Gente, nós estamos tendo informações de todos os lados e as pessoas não mudam, sabe? Não mudam. É isso que eu não consigo entender. Eu não quero participar de discussões infrutíferas. Eu estou me prevenindo, me cuidando, inclusive mentalmente, espiritualmente. Eu tenho lido mais, eu tenho visto bons filmes, certo? Que eu não tenho que pensar. Assim, tipo Pato Donald, Mickey, Zé Carioca, eu quero manter a minha mente calma, tranquila, certo? Respeitando as orientações da área da saúde de Rio Preto, com muita vontade mesmo, certo? Brigando para tentar resolver os problemas e tentando sobreviver. Eu espero ainda, né, que daqui a alguns anos a gente se recorde disso como uma coisa muito triste, mas que fez com que a gente mudasse um pouquinho a nossa concepção de vida, né? A nossa vida é importante, mas a do nosso próximo, dos nossos filhos, né, é muito mais importante do que a nossa. Sem dúvida. Tá aí, gente, o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, falou aqui um pouquinho da situação do município, fez aí também uma reflexão importante nesse momento. Obrigado, viu, secretário? Eu que agradeço você, um abraço a todos os que estão assistindo, ouvindo, né? E eu desejo que todo mundo cumpra com aquilo que tem que ser feito, que se respeitem, né? Que se humanizem mais, que aproveitem as suas famílias, né? Esse é um momento, acho que, de união, não de desunião. É um momento que nós temos que lutar todos unidos contra um inimigo comum. E esse inimigo veio para mostrar para a gente que vivemos sempre no fio da navalha. A nossa vida vale um sopro, divino ou não. É isso aí, secretário, porque infelizmente o Abraço. Brasil ainda a gente luta contra a crise econômica, a crise sanitária, de saúde, e ainda tem um governante aí que parece que faz de tudo para tornar tudo pior ainda, em vez de tentar liderar como um governante decente aí, liderar com maestria esse momento. Obrigado, secretário. Eu prefiro não comentar sobre esse último assunto que você falou. Tá certo, é verdade. Não tem que deixar até para lá, esquecer isso. Não é nem por isso, porque como eu tenho um cargo institucional, eu respeito muito a instituição presidente da República. Sim. Muito. Jamais eu vou falar mal de algum deles. Jamais. Certo? Eu respeito a instituição. Se ele chegasse aqui agora, eu iria me levantar e respeitá-lo como presidente da República. Era isso que eu iria fazer. Agora, individualmente, o meu pensamento sobre tudo isso é uma coisa íntima, é minha. É bom guardar para o senhor. Obrigado, secretário. Um abraço, bom dia, viu? Igualmente. Obrigado ao secretário Ângelo Bevilacqua. Reforçando, gente, o momento é difícil, é tudo, mas imposto, a gente tem que arcar com os nossos impostos aí, até para evitar que quem tem menos não seja desassistido nesse momento difícil.